Olá, pessoal. O José Eustáquio mandou para gente qual a justificativa para dois papéis de Tesouro Selic. Existe diferença entre eles? Bom, pessoal, o motivo é a estratégia da dívida pública, tá, que o Tesouro Nacional faz. Isso aí já foi diferente. No passado nós tínhamos um só. Num passado um pouco mais lá para trás, nós tínhamos três. Nós chegamos a ter três prazos diferentes em Tesouro Selic, certo? E, bom, o Tesouro Direto ele imita um pouco os leilões, né? Em termos de prazos, então nós temos algo parecido com os prazos nos IPCAs, nos prefixados, só que não de forma completa. E no Tesouro Selic também. Tem um de prazo curto, que nos leilões é mais curto, inclusive, e o Selic 27, que eu acho que, inclusive, acho que o dos leilões é para setembro, não é março como o nosso. Bom, qual é a diferença? A primeira e óbvia é o prazo, certo? Então você pode se programar para um objetivo financeiro no vencimento do 24, que pode ser diferente do 27, e aí você não precisa, no prazo de 1º de setembro de 24, você não precisa fazer o resgate antecipado. Por que isso é diferente? Por que ter dois títulos é melhor do que um? Porque se eu preciso fazer um resgate antecipado no Tesouro Selic, eu corro um pequeno risco, mas existente, dessa taxinha extra estar diferente. E aí, se a taxinha for mais alta, o que nós temos? Prejuízo de marcação a mercado. E, portanto, nós vamos ter abocanhado do nosso rendimento até uma parte do tempo que a Selic rendeu. Então, isso não é bom. Tá? Então, para objetivos mais curtos, como um exemplo, sei lá, trocar de carro, enfim, pode ser um objetivo financeiro mais curto, o Selic 24 seria bem melhor, tá? Outra questão dos prazos é a seguinte: o Selic 24 oscila muito menos se a taxinha oscilar. Por quê? Porque ele tem menos prazo, certo? Quanto mais curto o prazo em qualquer tipo de tesouro, tá? Quanto mais curto o prazo, menos ele oscila, até no Tesouro Selic. Então, se eu quero, de repente, fazer uma reserva de emergência ou oportunidade, eu acho que o Selic 24 é muito mais adequado. Isso é minha visão, tá? Por quê? Porque ele tem menos prazo, oscila menos, e a taxinha vai oscilar menos também. Por quê? Porque ela está num prazo mais curto. A taxinha maior, como mais prazo carrega sempre mais incerteza, quanto maior o prazo, maior a incerteza, isso é fácil de entender, o prêmio tem que ser maior, certo? Porque existe uma curva, a gente pode ver isso na tabela de resgate, existe uma curva dessa taxinha do Tesouro Selic, olha aqui, ó. Olha ali, ó, tá vendo? Que ela vai aumentando progressivamente com o prazo, de 23 a 27, certo? Vocês vão vendo que conforme aumenta o prazo, aumenta a taxinha, mais prêmio pelo risco. No vídeo que eu fiz comparando, é um vídeo já está um pouquinho velho no canal, eu falei isso, que o Selic 24 é bom para reserva de emergência e oportunidade, e o 27, vou lá, para quem quer usar o Tesouro Selic como investimento, o Selic 27 é muito mais interessante, porque ele tem mais prazo, acumula mais, posterga mais o imposto de renda e tem uma taxinha de prêmio maior, certo? Então, para investimento, o Selic 27 pode ser mais interessante. Mas eu quero falar outra coisa também. Mesmo na época em que nós tínhamos três prazos diferentes para Tesouro Selic, uma coisa sempre aconteceu, pessoal. O Tesouro Selic nunca teve mais do que 6 anos. Nunca. Tá? E isso é muito interessante porque seria bom que tivesse um Tesouro Selic de 15 anos, de 20 anos. Eu acho que seria. Tá? Eu acho que seria. Por quê? Porque nós poderíamos ter, se a gente nos próximos anos, por exemplo, passar por um ciclo de alta prolongado na taxa Selic no Brasil, nós poderíamos ter um Tesouro Selic a perder de vista, 15, 20 anos, por exemplo, como o Tesouro IPCA, acumulando ali sem precisar ter o vencimento, porque vamos supor que a Selic seja alta, né, pessoal, e vale a pena que a Selic cubra inflação e etc, etc, certo?
Aí você vai querer ficar bastante tempo nesse título. E aí vem o vencimento e você vai ser obrigado a realocar porque você vai receber. E aí nós nunca tivemos oportunidade de construir um longo prazo com o Tesouro Selic no Tesouro Direto. Nunca tivemos, certo? No comecinho do canal eu achava que tinha que ter um título assim. Hoje eu já penso diferente, certo? Por quê? Porque a taxa Selic ela é uma taxa de curto prazo, certo? E curto prazo, poxa vida, o Tesouro já está esticando demais para 2027, certo? O prazo poderia ser bem menor do que esse, né? Então, pessoal, eu acho que hoje em dia eu vejo como adequado ter o Tesouro Selic até 6 anos. 2 prazos é melhor do que um, mas eu acho que se tivesse um Tesouro Selic para cada ano, seria muito mais interessante, né? Porque aí cada um poderia. A gente ia ter a curvinha integral, né? A curva inteira aqui, certo? De taxas, cada um poderia escolher se quer uma taxinha mais alta de prêmio ou não. Porque qual é o problema? Eu quero mais alto. Não, não é bem assim. Né? No mais alto, você corre mais risco, certo? Porque ela pode mudar. E aí isso pode ser um problema, certo? Porque como o Tesouro Selic é muito conservador, o objetivo do investimento do Tesouro Selic é muito conservador, então a gente não quer oscilação nele, certo? Então eu acho que deveria ter para todos os anos, com a curva inteira das taxinhas, e aí cada investidor faria a sua alocação. Mas isso aí vai aí, né, na questão do como é que eu digo, da estratégia de financiamento do Tesouro Nacional. E talvez não seja interessante para eles manter esses vários prazos, né? Mas enfim, do jeito que tá, pessoal, com 2 prazos, eu ainda vejo bastante utilidade, porque tem bastante diferença entre eles, certo? Então no Selic 27 você vai ter mais prêmio, está correndo mais risco de oscilação, e pelo prazo maior você consegue postergar mais o imposto de renda, o que é bom. No 24, você tem menos risco, oscila menos, a taxinha de prêmio é menor, mas em seguidinha você vai ter que realocar. Então eu acho ele ideal para uma reserva de oportunidade ou até de emergência que você de repente você, não digo que a gente possa prever emergências, mas de repente você sabe que tem um determinado tipo de gasto que pode não acontecer, mas tem uma chance alta de acontecer no futuro, e esse futuro não é tão longe assim, pode ser no 24, certo? Por exemplo, questões de saúde podem ser programadas, né, eventualmente. Então, de repente, a pessoa pode ter aí uma questão de saúde que ela pode programar para 6 meses ou um ano. Bom, aí o Tesouro Selic 24 se encaixa muito bem nisso, certo? E outras questões, tá, que a gente não precisa aprofundar, cada um vai saber mais ou menos. E outro detalhe que eu quero falar para vocês é que também existe VNA no Tesouro Selic. Pessoal, existe, tá? Então vamos ver aqui, ó. R$ 10.977 no 24, R$ 10.859 no 27. Vamos ver qual é o VNA deles. Como é que a gente digita no Google? VNA LFT Ambima. Aqui, pessoal, olha aqui, ó. VNA LFT Ambima. Entramos lá. Tá aqui a página da Ambima. Vamos ver aqui o último dia útil que ele foi. Eu tô gravando isso aqui no comecinho do dia 29, certo? Tá, por padrão ele mostra NTNB, depois que é o Tesouro IPCA, NTNC que é o Tesouro IGPM e LFT. Olha aí, pessoal, R$ 11.024. R$ 11.024. Vamos voltar com esses 11.024 em mente. Vamos voltar aqui para a tabelinha do Tesouro Direto. 11.024 e eu pago 10.977. O que é 11.024 e qual é a diferença para 10.977? É exatamente essa taxinha aqui aplicada a este tempo, certo? Por quê? Porque eu sei que eu vou ter essa taxa no vencimento. Então, se o Tesouro Selic acabasse hoje, certo? Você receberia R$ 11.024, pagando 10.977 no 24. E aí, por que o 27 é mais barato? Porque ele tem um desconto maior por um período maior. Para chegar em qual valor? 11.024, que é o VNA que a gente acabou de ver.
Então, olha só, pessoal, presta atenção nesse conceito. O VNA existe para o Tesouro IPCA, que a gente está batendo forte nesse conceito, porque é muito importante, é mais importante do que marcação a mercado. E no Tesouro Selic também existe, certo? E você acabou de ver como encontrar o VNA do Tesouro Selic, e aí você tem até um plusinho de rentabilidade. Já vou dar minha opinião. Eu acho que esse plus está valendo a pena? Não, é muito pouco, certo? É muito pouco para a inflação que a gente está tendo hoje. Mas, enfim, é importante saber e entender isso aí. E aí tem nos dois. E aí por isso que a diferença de prazo e de taxa entre eles fica mais interessante de entender bem. Os dois vão chegar no mesmo VNA, só que em momentos diferentes e com taxas diferentes. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.